primeiro contato assim com as artes que eu tive, que eu decidi assim, quero ser artista, foi através da gravura, né? Principalmente xilogravura e linóleo, que eu fazia quando eu morava em Santos, no Centro Cultural lá de Santos. Depois de um tempo fazendo cursos livres, eu senti a necessidade assim, de ter um contato mais aprofundado com o estudo das artes visuais. E fui fazer a graduação na Unicamp. Fiz a graduação lá, fiz o mestrado. Durante o período na Unicamp, uma coisa que chamou minha atenção e que eu me dediquei bastante a estudar é a questão da escrita como imagem. Eu fiz a graduação em 2001, mas desde 97, 98, eu já publicava poemas visuais, a partir de contatos que eu tinha. Tinha aqui em Minas Gerais o Hugo Pontes, que publicava um periódico especializado em poesia visual. Ele publicou alguns trabalhos meus e eu participei do circuito de arte Correio também. Então, a partir desse circuito de arte Correio que eu tive o primeiro contato com os livros de artista. Nessa exposição que está aqui no Centro Cultural, tem um livro do Delor Varela, que ele está comigo há 15 anos, por causa de uma exposição que eu fiz em 99 no Museu da Imagem do Som de Santos, que era poesia visual e livros de artista. Essa exposição que eu fiz há 15 anos atrás era mais uma tentativa de entender o que é esse material do que uma exposição como essa agora, que é muito mais apresentar o que eu venho pesquisando para os jovens estudantes e para a comunidade em geral. Depois de um tempo, essa minha pesquisa com a gravura me levou a pensar outros processos de reprodução da imagem, né? Não só processos artesanais, mas também processos industriais, como o offset, também a cópia Xerox, né? E a partir daí eu comecei a pensar em trabalhos que eles se desenvolvem como séries, como conjuntos de imagens que devem ser sempre vistas em conjunto. Então daí que eu comecei a pensar em reuni-los em livros. O livro também, o que me atraiu nele é a capacidade de reunir em um mesmo suporte texto e imagem, e pensar na relação entre esses dois elementos. Como que a imagem pode ser modificada a partir da presença ou da proximidade de um texto. Antes de fazer os livros de artista, eu tive uma experiência breve publicando como autoedição, publicando livros de poemas que eu escrevi entre os 18 e os 21. Eu escrevi alguns poemas, também traduzi poemas, então eu tive uma primeira experiência com livros a partir dessa ideia de autoedição. Então, para mim, foi um caminho natural pensar o livro de artista como autoedição, fazer por conta própria, e eu sou responsável por todas as decisões editoriais, sou responsável pela distribuição também dos livros, né? A maioria das vezes eu faço a distribuição em feiras especializadas, mas também em contatos com outros artistas, com instituições que eu vou fazendo a partir de internet, a partir do correio. Os livros de artista têm sido assim uma paixão constante nos últimos anos para mim, um assunto que me interessa muito, pensar uma forma de obra de arte que ela é acessível, que ela pode circular fora do circuito de galerias e de museus, e qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa pode ter essa obra a qualquer hora do dia. Então isso para mim é muito importante, esse aspecto do livro de artista.
eu tenho procurado entender a prática contemporânea, né, dos últimos 60 anos a partir dos livros de artista. Os principais movimentos, as principais escolas têm exemplos de livros de artista. Então, isso tem me auxiliado a pensar também a minha própria produção, olhar como que os outros artistas estão pensando. E um dos temas assim, que eu tenho estudado agora são os livros que falam a respeito de livro, ou que falam a respeito do seu próprio processo de produção. Essa exposição Pensamento Impresso, ela vem um pouco nessa linha, né? São livros de poesia visual, mas que eles, de alguma forma, vão ter uma preocupação com o suporte, vão ter uma preocupação com a apresentação gráfica desse material e a escolha do formato, do processo de impressão. Tudo isso são decisões não só técnicas, mas são decisões estéticas também, porque a cor que eu consigo com uma impressão em serigrafia é diferente da cor impressa em offset, né? A cor especial da serigrafia, ela é mais viva, eu consigo resultados diferentes. Aí tem questão também de escolha de papel, tamanho, formato, né? A gramatura do papel. Tem papel mais fino, que ele se torna quase transparente, a gente consegue ver um pouco o que está no verso. Então, todos esses aspectos que, para um texto literário comum, são aspectos secundários, para essas obras, esses aspectos são importantes, eles fazem parte da constituição da obra, fazem parte do significado da obra. Então, o pensamento impresso é por conta disso, assim, para mostrar que a escrita não é uma mera transcrição de um pensamento verbal, mas ela tem uma certa autonomia, tem formas de pensar que só são possíveis a partir da escrita, né? Maneiras de organizar o pensamento, de apresentá-los, que são possíveis a partir da escrita. Esse acervo aqui, como eu mencionei, tem alguns livros que são do meu acervo pessoal, estão comigo há 15 anos. Tem alguns que eu passei 8 anos tentando comprar e consegui comprar agora só, como o livro do Florivaldo Menezes, publicado no início dos anos 70, que é um livro difícil de achar. E uma parte desse material é acervo da coleção Livro de Artista, da Escola de Belas Artes da UFMG, um acervo do qual eu sou curador. Sendo curador dessa coleção que tem lá, eu fiz contato com vários artistas, poetas e editores para conseguir doações para o acervo, né? Então, aqui nessa exposição tem o álbum A Gráfica, que foi doado pelo Gil Jorge, que é um dos editores, né? É um álbum de serigrafias, todos os trabalhos são caligráficos, partem da questão da caligrafia. O Marcuri, que é um outro editor, ele doou vários exemplares da revista Artéria. Então, a coleção da FMG é uma das poucas coleções que tem todos os exemplares da revista Artéria. A gente só não tem o número 4, porque o número 4 era uma fita cassete, né, de áudio, e nem o editor tem mais esse exemplar. Mas todos os outros a gente tem na coleção. Uma parte desse material também que está aqui na exposição, vale a pena mencionar, eles farão parte também do acervo da UFMG, porque eles foram incluídos em um projeto de aquisição de acervo da Funarte, que foi aprovado. Então, está em processo de compra. Acredito que esse ano ainda esse material já esteja disponível para consulta lá no acervo da UFMG. Essa exposição aqui no Centro Cultural tem alguns aspectos, assim, alguns livros que são constituídos por folhas soltas, eles estão em molduras, né? Então, é uma maneira de olhar para o livro diferente do que a gente está acostumado de pensar, né?
Então, esse distanciamento que a moldura coloca, ele é interessante para a gente poder olhar algumas obras de uma outra maneira. Lá no acervo da FMG, a gente pode tocar nas obras, né? Mas poder olhar para elas em conjunto é uma oportunidade única, né? Poder pensar essas relações. Então, até mesmo quando eu estava montando, percebi, por exemplo, história em quadrinho era uma referência constante nos anos 80 para vários desses artistas. Então, eu reuni na mesma moldura trabalhos de pessoas diferentes, mas que têm uma questão comum, né? Eu fui identificando essas questões. Tem trabalhos aqui que são muito difíceis de se ver exposto. Por exemplo, o livro Panagens, do Ronaldo Azeredo, que é feito em tecido, teve uma edição de apenas 50 exemplares, patrocinado pelo Alfredo Vogel, pintor. Então, até onde eu sei, só tem um exemplar com a família dele e esse que está aqui. Não sei de nenhuma outra instituição que possui um exemplar. Tem o livro do Ferreira Goulart, O Formigueiro, que participou da primeira exposição nacional de poesia concreta, sob a forma de cartazes, mas ele só virou livro mais de 30 anos depois, então, e esgotou rapidamente. Então esse também é um outro material que é difícil de encontrar. Tem um conjunto de livros de poetas ligados ao poema Processo, que também é muito difícil de ver eles como conjunto. É fácil encontrar um ou outro, mas esse grupo de obras que foi reunido é mais difícil. Tem o livro da Ana Ali, que é um livro artesanal, feito com papel colorido e recortado também, que é um livro difícil, porque ele não teve circulação comercial, né? No caso, esse que está aqui exposto, eu ganhei de presente dela. Então, não é assim, em qualquer lugar que vai achar.